A União Europeia apresentou um plano de emergência caso o Reino Unido deixe o bloco sem qualquer acordo comercial. Depois de 8 meses de negociações, os dois lados não conseguiram chegar até agora a um consenso. Nós vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente em Londres, Cecília Malan. Bom dia. E aí, Cecília, vai ser um rompimento assim amigável ou vai ser que nem aquele casamento que termina e ninguém pode olhar para a cara do outro? Casamento que termina de forma litigiosa, Kovalik, é o que tudo indica. É grande a chance de não se chegar a um acordo. O que vale sempre lembrar, não estava na cédula do plebiscito de 2016. O país se encaminha agora para a forma mais extrema de ruptura com os vizinhos europeus, apesar dos britânicos não terem votado por isso, já que o governo sempre garantiu que um acordo seria possível. Boris Johnson chegou até mesmo a dizer que seria fácil. As propostas emergenciais anunciadas pela União Europeia prevêem que aeronaves continuem a voar as rotas normais entre o Reino Unido e os 27 membros do bloco e que caminhões continuem a cruzar o Canal da Mancha por 6 meses depois do dia 1º de janeiro, quando termina o período de transição e as leis europeias deixam de valer. Agora, para que esses planos sejam colocados em prática, os termos precisam da aprovação dos governos nacionais e do Parlamento Europeu, além, é claro, do aval britânico. Os europeus também sugerem um período de adaptação de 1 ano para que os pescadores de ambos os lados entendam as novas rotas de navegação sem invadir territórios. A pesca é uma das principais divergências entre os dois lados. A divulgação desse plano emergencial do bloco é uma tentativa de evitar o caos na virada do ano, mas tudo indica que o caos vai se impor. Agora a gente vai para a França, que vive um segundo lockdown nacional desde o fim de outubro. O governo decidiu impor agora um toque de recolher a partir das 8 da noite. A medida passa a valer dia 15 de dezembro e vai estar em vigor mesmo durante a noite de Réveillon. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Jean Castex. Ele disse que a adoção da quarentena no dia 30 de outubro, que desde a adoção dessa quarentena, dia 30 de outubro, a situação no país melhorou. O número diário de novas infecções caiu de 50 mil para 10 mil, mas ele disse que essa queda desacelerou nos últimos dias e alertou que se os franceses baixarem a guarda, podem enfrentar um terceiro lockdown. No novo planejamento divulgado pelo primeiro-ministro, museus, teatros e cinemas que iam reabrir na próxima terça-feira vão continuar fechados por pelo menos mais 3 semanas. Dinamarca agora, depois daquele abate de mais de 17 milhões de visons, a gente chegou a falar bastante sobre isso aqui no Hora 1, uma espécie de doninha muito popular no país por causa da pelagem, a Dinamarca vive agora uma nova crise. Os animais sacrificados e enterrados podem ter contaminado os lençóis freáticos e afetado a qualidade da água no país. A notícia foi divulgada numa rádio local, citando um relatório do governo. Os visons foram mortos depois da confirmação de que eles poderiam, numa probabilidade bem baixa, transmitir a Covid-19 para humanos. Uma parte dos animais mortos foi enterrada em valas numa região militar no oeste do país, a uma profundidade de 2 metros. Na época, as autoridades disseram que isso não causaria nenhum risco posterior, mas o estudo divulgado pela rádio diz que a água subterrânea nessa região pode sim ter sido contaminada e o problema é que essas águas podem migrar para riachos e lagos e causar um desastre ambiental. Parece que é uma tragédia atrás da outra. Na Espanha, para terminar, o governo desalojou os herdeiros e retomou o Palácio de Verão usado pelo falecido general Francisco Franco. Além do palácio, a vasta coleção de obras de arte que ele tinha também foi recuperada. Essas medidas fazem parte dos esforços do governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez para recuperar bens que estavam de forma irregular nas mãos da família do ditador. Um inventário da propriedade de Franco, divulgado pela imprensa espanhola na terça-feira, lista cerca de 700 objetos de grande valor histórico e artístico, incluindo aí 2 estátuas da Catedral de Santiago de Compostela e cerca de 13 mil livros. Franco governou a Espanha por quase 4 décadas, Kovalik, até a sua morte em 1975.
Sexta-feira, Kovalik, nem acredito. Bom descanso a todos. A gente volta a se falar semana que vem. Para você também, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, Cecília. Até mais.